Fala, galera do Corujão Vascaíno. Estamos aqui para o nosso vídeo de pós-jogo. Mais uma derrota para o Flamengo por 2-0. Algo que já está ficando comum entre os vascaínos, perder para o Flamengo. Me desculpe aqueles que não gostam de ouvir isso, mas eu estou aqui para trazer a realidade para o torcedor. Hoje há algum tempo, perder para o Flamengo virou uma rotina para o Vasco da Gama. Passa ano e não se faz nada. E aí entra a gestão do presidente Pedrinho, que claramente se verifica que não havia nenhum tipo de planejamento, que não há nenhum norte, não há objetivos. O único objetivo que a gestão Pedrinho tinha era tirar a 777, que deveria ser arrancada do Vasco. Mas e daí para frente? Não me venha com essa conversa de austeridade, que eu não vou ser irresponsável, que eu não vou fazer o que os outros faziam. Mas o senhor, presidente Pedrinho, está fazendo exatamente o que os outros faziam. Fazendo a gente passar vergonha com times fracos, com técnicos incompetentes, com uma diretoria omissa, que não bota a cara, que quando bota a cara é para reclamar dos torcedores, da imprensa. Torcedor não, ele não reclama do torcedor, né? Ele poupa o torcedor, né? Mas reclama da imprensa, reclama do mundo, reclama das negociações, só falta chorar. Que diferença tem? A gente vê os rivais aí, não só os rivais locais, mas os rivais de São Paulo, de Minas. Alguns clubes tão fodidos financeiramente quanto o Vasco. Alguns até pior. Mas contratando aí um monte. Montando os bons times. E conseguindo faturar em cima disso. O Corinthians é um grande exemplo. Está na Libertadores. Está contratando, vai trazer agora um lateral esquerdo do River Plate. Ah, Dib, então você quer voltar aquele esquema de trazer e não pagar ninguém, daqui a pouco tem penhora. Eu quero é a gestão do Pedrinho atuando. Quando ele se candidatou a presidente, ele já sabia a merda que o clube estava. Ele devia ter um plano. Ele deveria saber o que fazer. E eu vejo essa diretoria totalmente perdida. Marcelo Santana está lá agora correndo para tudo que é lado na Europa. Como eu disse nos vídeos meus aqui dessa semana, mendigando contratações. Há poucos dias da janela fechar. Por que ele não foi para lá antes? Foi esperar e faltar uma semana, 10 dias para a janela fechar. Por que ele não foi antes para lá? Eu digo por que ele não foi. Porque se não trouxer com ninguém, ou se trouxer só uns pés de rato aí, né? Porque ele está fazendo a xepa na feira, né? Ele não está indo naquela hora que a feira, né? Que as frutas estão bonitas, né? Que as verduras estão tudo novinha. Não, ele está indo na hora da xepa, né? Leva 3 por 10, né? A banana já está, meio caída, a maçã já está meio podre, a couve-flor já está toda, né? Ficando preta. É hora da xepa que ele está indo. Porque se der errado, já tem o discurso pronto do presidente Pedrinho. Nós tentamos.
Mas aí veio outro clube e atravessou. O jogador preferiu ficar lá. Mas nós tentamos. Caso do Rony agora, com o Atlético Mineiro, que o Vasco, aos 48 do segundo tempo, entrou na negociação, tentando tirar o jogador do Atlético Mineiro, foi papo para boi dormir. Conversa para inglês. Ele sabia que o jogador não ia vir para o Vasco. Ele sabia que o jogador já estava fechando com o Atlético Mineiro, jogou para a torcida. Para depois ele, numa próxima entrevista, ele viu o caso Rony, eu também tentei. Tentou porra nenhuma. Papo furado. Para enganar trouxa. E aí a gente vê um Vasco num primeiro tempo ridículo. Uma postura pavorosa. O Carille tem culpa? Tem. Mas não é o maior culpado, eu não vou botar a maior culpa aqui no Carille, não vou pôr. Ele tem a sua culpa, sim. Quando ele faz 2 linhas de 4, colocando o Zuccarello lá do lado esquerdo e o Tietê do lado direito, a culpa dele já está aí. Quando que ele viu o Zuccarello, se é que ele viu, o Zuccarello na base jogar pelo lado esquerdo? O Zuccarello sempre jogou pelo meio ou pelo lado direito. O Tietê gosta de atuar mais pelo lado esquerdo. Eu não sei a troco de que ele fez essa inversão. Será que era com medo do Michael? Achou que o Tietê, de repente, poderia dar uma sustentação melhor para o Puma Rodrigues? Mas do outro lado também tem o Wesley, lateral direito. Que precisava também de uma atenção. O Zuccarello não é capaz de fazer isso. No segundo tempo, ele inverte as posições, o time empurra um time um pouquinho mais para frente e deu para competir uns 15 minutinhos. Tem amigos que falaram, não, você viu? Foi só igualar na vontade que o time começou a jogar melhor. Iguala na vontade, gente. 15 minutos. Só isso, porque a diferença, a disparidade técnica é absurda. O Vasco não tem um jogador para puxar contra-ataque. Não tem um. A mulambada tem o tal do Plata, tem o Bruno Henrique, tem o Luiz Araújo, tem o Michael, tem o Cebolinha, ainda tem o tal do Wesley lateral que corre pra caramba. Tem 6 para puxar contra-ataque. O Vasco não tem um. Um resultado extremamente normal. Me desculpe, mas extremamente normal. 2-0 porque o Flamengo tirou o pé. O Flamengo não jogou naquele ritmo. Se joga, era outra sapatada de 5-6. Se o Flamengo tá com aquela disposição que a gente já viu em outros jogos, no primeiro tempo era a gente ter saído tomando de 4 já. E aí no segundo tempo, né, uns 15, 20 primeiros minutos, o time lá, né, se esforçando, mas muito pouco, gente, muito pouco. Cara, olhe para a escalação do Vasco da Gama. Não há condição de se ganhar do time do Flamengo. Com muito custo pode ganhar do Fluminense, com muito custo pode ganhar do Botafogo, com muito custo, tá? Que eu também não acredito. Agora, a culpa são dos jogadores que são fracos? Não são, gente. Eles não chegaram sozinhos no Vasco. Quando eu falo que eu não vou botar a culpa no Carille, a culpa é só do Carille? O Carille tem uma pequena parte. Porque todo mundo já sabia que o Carille era fraco. Ou alguém que está nos assistindo aqui achou que quando contratou o Carille falou, puta, o Carille. Legal, agora nós vamos. Claro que não, né? Agora, quem contratou o Carille? A gestão. Quem contratou Jean Davi, Maxime, o próprio Coutinho, trouxe de volta a Souza, Alex Teixeira.
Quem, gente? Gestão Pedrinho. O mesmo Jean Davi e o Maxime que o próprio presidente Pedrinho disse que nós íamos quebrar a cara porque são bons jogadores. Cara, eu não vejo solução para o Vasco a médio prazo. Só a longo prazo. Se é que tem a solução. Porque, volto a dizer, agora o Marcelo Santana está lá na Europa, fazendo a xepa, e vamos ver esses caras que vão chegar. Então, dizendo que vai chegar o Garré, que realmente está fechado, eu sei. Estão falando agora de um tal do Nuno, que é um jogador do Casa Pia, que inclusive o próprio Sporting teve algum interesse, mas não contratou. O tal do Lloyd, que já falaram 1000 vezes aí. Agora, tu acha que 3 jogadores, 2 jogadores, resolve o problema desse time do Vasco? Não resolve. O problema do Vasco é uma reformulação profunda nesse time. Profunda eu falo aí em torno de 10 a 15 jogadores. Mas a austeridade do presidente Pedrinho não vai deixar isso acontecer. Enquanto isso, foda-se o Vasco da Gama. Que é o que está acontecendo com a gente. Está se fodendo. Desculpa a palavra aqui, gente. Mas é o que está acontecendo com a gente. Austeridade e futebol combinam? Essa palavra combina? Você já viu algum time ser campeão tendo austeridade? Você já viu algum time conseguindo bons resultados, chegando em classificações lá em cima na tabela, gastando pouco ou não gastando nada? Porque até agora, até que se concretize essas negociações, nós não gastamos nada. Aí o Carille, ele vai para uma entrevista coletiva, né, pós-jogo, e eu gostaria de escutar aqui com vocês as 2 primeiras perguntas que fizeram para o Carille. Já vou colocar aqui os créditos pessoal do BTB Esportes. E vocês vão observar o seguinte: a postura do Carille está mudando. Lembra que eu falei em vídeos atrás que quando a corda dele tivesse, quando a água tivesse batendo aqui, quando a corda dele tivesse no pescoço, ele ia começar a mudar de postura? Escuta aí. Podemos, Carille? Carille, boa noite. Sérgio Quinde, canal Atenção Vascaínos. O primeiro tempo do Vasco foi muito abaixo, tanto em posse de bola, questão de mapa de calor. O Vasco jogou um primeiro tempo bem aquém do time do Flamengo. Para surpresa de todo mundo, você não mudou no intervalo, você voltou com o mesmo time. Muita gente esperava uma mudança que não aconteceu. Mas, de fato, no segundo tempo, o Vasco conseguiu um jogo com cara de clássico. O que aconteceu nesse intervalo para o Vasco ter mudado tanto essa postura? Um primeiro tempo que o Vasco praticamente jogou no lixo esses 45 minutos e no segundo tempo jogou com um jogo com cara de clássico como não jogou no primeiro. A tua pergunta já tem a resposta, né? Você já está perguntando e respondendo. Foi isso mesmo. Primeiro tempo muito abaixo. Segundo tempo a gente inverteu o Tietê ali com o Zuccarello e pediu uma atitude, pediu mais confiança, jogar com mais clareza as possibilidades que estavam aparecendo dentro de campo. A resposta foi muito boa, né? Atitude, comportamento, qualidade, principalmente os primeiros 25 minutos aí, com possibilidade de empatar. Infelizmente não empatamos, e na parte final do jogo a gente tomou o segundo jogo. Mas foi isso, foi mais essa questão mesmo de comportamento, de confiança, e também essa questão tática aí da troca dos jogadores de lado aí surtiu um efeito positivo. Faltou confiança no primeiro tempo? Faltou a gente abrir mais linhas de passe e jogar um pouquinho mais para frente.
Boa noite, Carille. Jonathan Santos, BTB Esportes. É claro, é nítido, né, a falta de peças nesse momento, principalmente pelos lados no ataque do Vasco. Hoje teve informação do Vasco fechado com o Benjamin Garré e surgiu a informação também do Nuno Moreira do Casa Pia. Queria saber se foi um pedido seu, se é um jogador que te agrada, como é que você vê essa necessidade no momento do Vasco reforçar ainda nesse período da janela. Obrigado. Sobre isso, enquanto o jogador não estiver aqui, eu não vou falar, tá? A diretoria tem trabalhado bastante. Marcelo Santana está fora do país, aí fazendo a correria que tem que ser feito, e assim, sobre jogadores, eu passo para a diretoria falar sobre isso daí, né? Para quando estiver aqui dentro, a gente comenta sobre os atletas. Muito bem. Primeira pergunta, né? Sobre o porquê que o time atuou de forma tão pífia, ridícula no primeiro tempo. Ele deu a explicação que eu já falei aqui. E a segunda pergunta, sobre as contratações. Ele fala, eu não vou comentar enquanto o jogador não estiver aqui. Carille, nesse ponto você está 100% certo. Não comente mesmo, porque a gente já viu algumas vezes que contratações que a gente achava que estava certo, no final deu nada. Deu tudo errado. Então, realmente, não perca seu tempo em falar enquanto o jogador não tiver assinado e apresentado aí, pelo menos já aparecendo aí na Vasco TV correndo. Agora, já se percebe uma nítida falta de paciência do Carille. Quem viu as entrevistas, né, no início dele, ele dava explicações, conversava, né, e tal, pá, ideias. Agora ele já curto e grosso, sem paciência nenhuma. Por quê? Porque ninguém aguenta trabalhar com uma gestão incompetente, igual essa gestão do Vasco. Ninguém aguenta, cara. Agora nós vamos para uma última rodada contra o Botafogo, jogando em casa, numa pressão danada, por mais que o Botafogo esteja envolvido em outra competição aí na semana, né, no próximo domingo, né, que é o jogo, mas mesmo assim, cara, a chance da gente se classificar para a semifinal do Carioca, ela tá muito remota. Amanhã tem o complemento da rodada e alguns times pequenos aí podem ultrapassar a gente. Maricá, Nova Iguaçu, Sampaio Corrêa, todo mundo pode ultrapassar a gente. Então, gente, era algo já esperado. Não é surpresa para ninguém o resultado, não é surpresa para ninguém o tipo de atuação que nós tivemos, não é surpresa para ninguém, né, as escolhas erradas do Carille, não é surpresa para ninguém a gestão absurdamente fraca que nós temos. Não é. Né? É isso aí, torcedor vascaíno. Realidade nua e crua. Né? É o que eu tenho para falar para vocês. Não vou ficar aqui passando pano para ninguém, principalmente para incompetentes. Tá? Amanhã, às 22 horas, aliás, hoje, né, que hoje é domingo, né, às 22 horas, estaremos com a nossa live do Corujão, junto com os nossos convidados, comentando tudo sobre esse jogo. Eu não vou dar as notas para os jogadores hoje, vou fazer isso na live de amanhã. Tá? Eu aguardo vocês. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like e se inscreva no Corujão. Um abraço, gente. Até a próxima.